Tem episódio que é impossível sair igual depois de ouvir. Hoje você vai conhecer a história de uma mulher que transformou o jeito de fazer inclusão dentro de uma das maiores instituições financeiras do país, o Banco do Brasil. Márcia Villanova chegou até aqui com um coração que enxerga antes de julgar. E foi com esse olhar que ela liderou a entrada de mais de 250 pessoas com deficiência, boa parte delas com autismo, direto para áreas técnicas do banco. E para nós é normal, vai sair de férias, avisa o time, mas não tem aquela questão assim, olha, dia 10 eu vou sair de férias, dia 10 eu vou sair de férias. Esse líder saiu de férias e esse colaborador autista, ele teve uma identificação com essa liderança tão forte que ele adoeceu quando o líder saiu de férias. Então a gente já aprendeu, e isso já é uma regra lá para nós, que assim, você vai sair de férias, chama o colaborador autista ou o PCD, olha, eu vou sair de férias, tal data, quem vai ficar de ponto focal ou de meu lateral é o fulano, conte com ele. O seu apoio no time continua sendo aquele colega. Então, a gente aprendeu que o óbvio precisa ser dito. Ela compartilhou com a gente as origens do Inclua Mais TI, um projeto que já impactou mais de 3 mil pessoas e está mudando a cultura da instituição a partir da convivência, escuta e valorização das diferenças. Recebemos em torno de 250 PCDs de uma só vez. E aí, a Marisa, que é a nossa VP hoje, de tecnologia, ela sabe que eu tenho um irmão com Down e que eu tenho amor a essa pauta. E ela falou, cara, o que nós vamos fazer? Precisamos adaptar o processo, precisamos adaptar as pessoas, preparar as pessoas. E ela, Márcia, me lançou o desafio, você não quer tocar? E aí, então, nasceu o Inclua Mais TI, que é esse projeto que a gente tem como objetivo promover a conscientização, o respeito, o acolhimento das pessoas PCDs e neurodivergentes. E para quem acha que inclusão é só discurso, vale ouvir até o fim, tá bom? Ela e o time estruturaram diretrizes práticas para preparar líderes e equipes nessa jornada. O resultado? Um guideline completo que pode inspirar empresas no Brasil inteiro. E esse episódio tem um charme a mais, tá? A gente contou com a presença da mãe da Márcia, Ana Maria, e o irmão dela, o Marcel, que tem síndrome de Down e mostra com humor e autenticidade que inclusão não é favor. É transformação de verdade. Bora pro episódio? Márcia Villanova, Andresa Viana, sejam muito bem-vindas ao podcast Quinta Dia Útil. Poxa vida. Pô, que história é essa, então? Esse extracampo do Botox? Pois é, essa é uma história engraçada, né? Porque eu sou dentista de formação. E no meio da pandemia, todo mundo precisava procurar algum escape, né? E eu falei, cara, eu vou voltar e fazer uma especialização em harmonização, que é uma coisa que eu sempre gostei. E aí, então, eu fiz a especialização e as minhas amigas começaram, Márcia, eu preciso aplicar um botox, preciso fazer um preenchimento, você não me atende. Tá vendo? Então, foi bem legal, assim, eventualmente eu atendo aos sábados e virou mais um hobby. Eu digo que, assim, no banco a gente tem desafios todos os dias, né? Então, assim, é muito desafio. E quando eu vou pro consultório, meio que a pessoa entra com uma ruga, sai sem. Tá vendo? Tô sendo uma amiga assim. Quer ser minha? Vamos ser Vamos ser amigas. Tá resolvido. Márcia, qual é o limite? Você sabe que eu do lado de cá, às vezes eu vejo pessoas que elas passam do limite, né, nisso, assim. Então, como chega a ser um vício? Você acha que as pessoas se viciam nesse tipo de coisa? Da perfeição. Eu acho que pela vicia. perfeição. Eu acho que vicia. E eu sempre falo assim, para mim a harmonização é você dar um toque. Se você quer transformação, não é harmonização, é cirurgia plástica. Uhum. Então, eu gosto quando a pessoa vem e fala para mim, Márcia, o que a gente pode melhorar? E aí você chega em casa, tipo igual quando você corta o cabelo, e a pessoa olha para você e fala, tem alguma coisa diferente. O que você fez? A pessoa não consegue identificar. Que não consiga, mas Que não consiga. É isso que eu sempre falo. Assim, quando você chega e fala, nossa, o que você fez na sua boca? Cara, acabou, né? Acabou. Pior que não dá pra voltar, né? Não tem um Ctrl+Z nisso aí, né? E alguns produtos até tem um Ctrl+Z, assim. Existe diluidor que a gente retorna. Mas eu acho que a grande beleza da harmonização é isso. E a Andressa falou assim, é você chegar em casa ou chegar numa roda de amigos... Cara, você tá legal, você tá bonita hoje, você tá com uma maquiagem. é aquela assim, se o marido não reparar, é o melhor cenário, né? melhor cenário. Às vezes a gente fica brava quando o marido não repara. Velho, putz, cara. Melhor cenário é esse. Mas não reparar, assim, você tá mais bonita. Fala assim, nossa, você tá... exatamente. Mas você não sabe Então da fica a onde, dica aí, por quê. maridos. A dica é a seguinte, não tente descobrir o que é, só diga, você tá mais bonita. Exato. Tá ouvindo aqui agora de um marido que vem trazer a sabedoria pra gente. Você tá mais bonita, mas você notou? Cara, eu não... Aí ferrou. Você tá mais bonito. Dá licença, o negócio tá tocando aqui. Alô? Pega o Opa! elogio e
Isso, ó, não tenta. Não... É diferente do cabelo. O cabelo, acho que a pessoa quer que você Repare. repare, que é o cabelo. Agora, na harmonização, O realmente... meu pai fala assim, às vezes, eu falo, nossa, o que você passou no cabelo? Aí fala, nada, pai, é um pente de vez em quando é bom. Eu falei, dá pra entender, Ou seja, né, a da onde que piada vem é Da onde o espírito da quinta série. Meu pai também não se formou, né? Não. No ensino fundamental, ficou na quinta série também. Ai, eu amo as piadas da Fer. Amo. Ó, nós estamos na companhia nesse episódio hoje do Marcel Villanova. Muito obrigado, Marcel. Corintiano roxo, baterista, Chefe de guitarrista, chefe de cozinha, especialista em churrasco, mas fez uma bacalhoada, fiquei sabendo, na última Páscoa. É um cara que tem história pra caramba. Sinta-se à vontade. Obrigado por você estar aqui com a gente. E a mamãe que proveu a condição dessa conversa existir com os dois aqui, que é Ana Maria Villanova Aguiar. Muito obrigado. Que legal. Isso aqui tá muito família, né? Tá. Cara de família, né? O pessoal já viu na introdução aí também que tá bem. Pessoal que tá bem família. Bem, meu filho querido aqui. Oh, bem. Não sei se tá querendo escapar já, mas eu falei pra ele que se ele viesse ia ficar 2 horas de podcast aqui ouvindo a gente. Obrigado, gente, você está aqui com a gente. Marcia, me conta, você mora em Brasília? Eu moro em Brasília. Há quanto Já tempo? tenho 18 anos de Brasília. 18 anos? 18 anos. Lá é mais quente que aqui? Lá é mais quente. Ah, é? Lá é mais quente. Mas lá, assim, é engraçado. À noite, a temperatura, ela cai um pouco. Então, eventualmente, a gente ainda usa uma blusinha um Tem que pouco ter mais aquela blusa no fechada. carro. Tem que ter. Tem que ter. Aqui não precisa, não. E Deza conheço há, sei lá, uns Muito 12 anos. 12 anos, eu acho. Por aí? Não, é porque eu tava pensando no antes, mas não era um conhecer, né? É. Conhece antes, minha não. família de antes. Porque a Deza eu lembro dela pequena, a gente era da mesma igreja, só que ela, tipo, sei lá, tinha uns 11 anos de idade, né? 10, Acho 11 que até anos. menos. Até menos, né? Uhum. E aí não batia papo, assim. Agora você entregou a sua ele idade, lembra- né? Entreguei. Eu tô Ele com lembra dos 37. meus pais, né, Emer? Lembro. E aí, eu também, eu lembro da irmã, lembro bastante da irmã do Emer, lá da igreja. Isso eu lembro. E acho que a minha mãe deu aula de inglês pra esposa do Emer, que é minha amiga também. É. Mas a gente mesmo foi, acho que tem uns 12, Por 13 aí, anos. 13 anos. A gente se conheceu, aí a Deza hoje é casada com um amigão meu, que a gente se conheceu, tipo, ele 2 anos de diferença, eu tinha 12 anos, ele tinha 10 anos de idade, o Davis. E ela, aí na época a gente cresce, cada um vai pra um canto e tal, daí depois a gente se encontra. Esses dias eu vi umas fotos lá em casa, Emerson. Isso é boa, né? Vocês não têm ideia das relíquias que tem dele com meu marido. Nossa. E estamos agora em casa, então, todos nós aqui, pra gente ouvir, Márcia, o projeto que você teve envolvida no banco é algo que transforma o meio em que a gente vive, deixa a sociedade mais bem elaborada, assim, sabe? Quanto tempo você está no Banco do Brasil? Fiz essa semana 26 anos de banco. Nossa, 26 anos de banco. Você é uma É a vida, né? raridade. Trabalhou em outros lugares antes? Trabalhei antes de entrar no banco, eu trabalhei 1 ano numa loja de autopeças, lá em São José dos Campos mesmo. E aí depois, e essa história é super engraçada, porque na época, quando eu passei no concurso, eu não queria sair da loja. E aí o meu tio era o dono da loja, aí o meu tio falou, não, Márcia, deixa eu conversar sério com você. Eu falei, não, tio, aqui tá ótimo. Ele, não, você não tem noção, você vai ter uma carreira pela frente. E aí foi por incentivo dele, realmente, que eu acabei assumindo, porque teve um determinado momento que eu falei, eu não quero sair daqui, não. E foi bem bacana, eu tomei posse, na verdade, em Campos do Jordão. E nessa época eu entrei na universidade, na Unesp, para fazer odontologia. E eu ia todos os dias, tipo, pegava o ônibus 6 da manhã para Campos, trabalhava no banco, voltava para a universidade. E até que depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu consegui transferência para São José, que era a minha cidade mesmo, né? E aí passei 5 anos trabalhando em agência. Cheguei a trabalhar em vários tipos de agência, agência varejo, agência estilo. E num determinado momento eu pedi uma licença interesse. Fiquei 2 anos fora, fiz uma especialização fora, na Austrália. E retornei para o Brasil. E quando eu retornei para a agência, na época agência estilo, eu tive um convite de um ex-gerente meu
que estava em Brasília. E naquele momento o banco estava dando pontapé inicial para o mercado imobiliário, porque a gente tem uma natureza totalmente voltada para o agro e a Caixa Econômica voltada para o imobiliário. E a gente naquele momento falou, não, vamos entrar no mercado imobiliário. E aí naquele momento a gente criou o produto de financiamento imobiliário no Banco do Brasil. E aí desde então, por isso os 18 anos desde então estou lá, já passei por várias áreas no banco. E hoje eu atuo na diretoria de tecnologia, né? Mas já passei por várias áreas de produto. E hoje comando um time, são mais ou menos 350 pessoas que estão aí embaixo da minha liderança. É um desafio diário. E esse seu tio viu a sua carreira? Viu, acompanha, me liga. Essa semana mesmo ele sonhei com você. Tá tudo bem? Como é o nome dele? Vantuir. 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 É seu Vantuir. irmão? Não, não é. Ah, entendi. Que legal. Na verdade, ele é pai de uma amiga minha de escola e a gente super se identificou. Aí eles me adotaram, assim, né, mãe? aí a gente ficou muito próximo, as famílias, assim. Que legal. Ó, tem várias coisas aqui. Então você começou em agência, depois você foi. Existe, porque tem as superintendências que cuidam de regiões que vocês dividem do banco, e Brasília é o que cuida de toda a estrutura que tem no Brasil? Brasília, a gente tem uma grande concentração de diretorias em Brasília, a maioria delas está em Brasília. Mas a gente tem também algumas em São Paulo, capital. Mas realmente, assim, a maioria das áreas estratégicas, digamos assim, está em Brasília. Essa construção desse produto, que você disse, foco no agro, vocês partiram para imobiliário. Você participou da construção, porque eu imagino que tem muito cálculo, vocês projetam muita coisa, o nível de grana que o banco vai dispor para o mercado. Você estava por trás desse tipo de trabalho, é isso? Ou tem mais? Nesse começo, toda a parte realmente assim de estruturar o produto. Eu me lembro que quando a gente conseguiu operar pelo SFH, que até então a gente não tinha, é muito engraçado. Um colega nosso na época foi até o banco com um formulário assinado dizendo que vocês podem operar. E aí, naquela época, foi champanhe, né? Todo mundo celebrou. E é muito legal você participar do nascedouro do produto, né? Então, naquele momento, toda a parte de TI, eu tinha muita afinidade com TI. Então, toda a parte de design de usuário, X, sistema, igual você falou, cálculo, simulações, como é que eu coloco na internet uma simulação de financiamento. Então, o meu time lá, na época eu era analista, mas todo o meu time cuidava dessa parte do produto, né? Mais vinculado realmente às funcionalidades de TI. E foi daí que surgiu o convite para ir para a TI. Eu acabei ficando tão especializada nessa área, e aí o pessoal falou, vem trabalhar aqui na TI, né? De odonto para TI, né? Não, esse é de exatas, assim, né? Você tem uma veia de exatas forte, assim. Eu tenho. Gosto de números. Eu gosto, adoro, eu sou muito analítica, né? Eu tenho uma grande facilidade, assim, com várias áreas. Acho que eu transito bem em várias áreas, sabe? Eu gosto muito da medicina, eu gosto muito da odonto, mas essa parte de você estar ali fazendo, eu digo que a gente trabalha com produtos que fazem diferença na vida das pessoas. Quando você realmente faz, por exemplo, um financiamento de uma cadeira de rodas. Parece uma coisa tão simples, mas às vezes aquela pessoa não tinha oportunidade de se locomover na cidade, de ir para a escola, de ir para o trabalho. Então, eu acho que a gente provê muitos produtos além do financeiro, né? Porque quando você olha para banco, todo mundo fala, é banco, né? O resultado, só pensa no lucro, no resultado. Mas eu digo que a gente tem esse caráter no Banco do Brasil muito social. Eu acho que isso que faz a nossa grande diferença, sabe? Legal. Caráter social como o banco se posiciona hoje com relação a esse segmento bancário, ele mudou muito no Brasil de uns anos para cá. Influência da tecnologia, né? Se a gente pega os bancos hoje que não tem mais agência, como vocês olham para isso hoje, assim? Emerson, a gente fala que assim, banco hoje é tecnologia, né? Não tem como você fugir disso, é uma realidade. A gente ainda acredita muito na rede física, porque tem alguns clientes tradicionais que eles gostam de ir à agência, de bater aquele papo, de tomar um cafezinho, de sentir essa proximidade com o cliente.
Então, eu acho que a gente tem que estar em vários, a gente brinca em vários lugares e canais disponíveis. Mas eu penso que a gente está passando por uma transformação absurda. Como você falou, a gente tem muita startup no mercado financeiro que a gente chama de fintech. E eu acho que a partir daí nos trouxe um olhar diferente também enquanto banco, né? Então, hoje a tecnologia, a gente entrega soluções muito à frente de qualquer tecnologia, eu digo no Brasil, não só no Banco do Brasil, mas assim, no Brasil, a tecnologia bancária está à frente de vários países. E é um banco, eu estava até vendo aqui, fundado em 1808, né? Ou seja, ele tem mais de 215 anos de idade, 215 anos. Então precisou se reinventar muito ao longo Em do toda tempo. a história, né? E hoje também para estar aí também no mercado do jeito que está também concorrendo aí com os fintechs e tal, também precisa Transformação, a gente fala sempre, né? Transformação na veia. ver, E aí, vocês que são empresa de RH, né? Eu não falo só de transformação de produtos, de soluções, mas de cultura organizacional. A gente precisa começar a entender de que o mundo é outro, o mundo mudou, e a gente precisa acompanhar. Então, essa questão da cultura organizacional também é bem importante nesse desenvolvimento, nessa transformação digital que eu acho que todos os bancos passam, principalmente os bancos tradicionais, né? Que legal. Bom, me conta um pouquinho, então. Aliás, você falou medicina, odonto. Você fez odonto e depois essa tua veia TI, só para encerrar essa parte, essa tua veia TI foi muito mais por conta de ter trabalhado, estar conectada ao tema. Você tem alguma outra formação? Eu fiz 2 especializações, fiz uma em gestão estratégica de TI e essa outra especialização que eu fiz no exterior, que foi finanças, voltado para marketing. Você foi para onde estudar? Eu estudei na Austrália, Na Austrália? 2 anos. 2 anos você ficou lá? 2 anos, na universidade. Peraí, você deu de Queensland. na verdade, você pediu uma licença. Foi nessa época que você foi para nessa Austrália? época, uma tem licença. uma- É verdade que lagartixa na Austrália é o tamanho do crocodilo? Porque o pessoal fala dos bichos da Austrália, né? As aranhas gigantes. As aranhas gigantes, Porque diz que a Austrália é um lugar assim que, né, inóspito. Não era pra gente Não, estar tem lá. umas praias Porque lá que você fala, meu, você não pode ir, porque você Não. pisa, você entrar na água, tem um bicho lá que te A água arrebenta. tem um bicho que mata você, na terra também tá cheio de cobra venenosa. Eu já e vi uns aranha, vídeos, não mas sei o quê. eu achava que era fake. Assim, uns É vídeos bonito, dentro né? de casa, mas umas aranhas que parecem um. Quando você ia no banheiro, eu olhava antes. Porque tem vários Tem vários mitos, né? mitos aí de cobra dentro do vaso. Deus me livre. E é engraçado, quando eu cheguei lá, muitos me perguntavam, mas tem macaco andando na rua? Ah, É Olha tipo- a visão É deles. tipo o que fazem com a gente aqui, mesma Cara, coisa, como né? assim, né? Vocês moram na Não, mas selva? eles perguntavam É. isso pra ela em relação Ah, ao no Brasil. Ao Brasil. Então, quando a gente fala isso, né, ele tem essas exatamente. aranhas gigantes, é a mesma coisa. Ele não tem macaco na rua, não, gente, peraí. Não é assim, né? Tem um saguizinho, assim, dependendo do que você vai ter. Então, essa tua especialização, você foi pra Austrália nesse período, Foi. foram esses 2 anos. 2 anos de licença e interesse e fui aprofundar um pouco mais, né? Em finanças. Mas, como a Fer falou, assim, eu tenho uma veia muito analítica, muito voltada para exatas também. Então, fazer essa transição foi muito simples para mim, né? Porque, basicamente, a minha carreira toda foi no mercado financeiro. E com relação à TI, foi isso. Quando você começa a conhecer o mundo de TI, é uma coisa, assim, fascinante. Então, falei, vamos nos aprofundar. Eu sou muito de estudar. Então, se eu gosto, se eu assumo uma área, eu gosto de entender bem o que aquela área faz. Até porque eu acho que o líder é o espelho, né? Eu acho que a gente tem que exercer essa liderança. Então, para mim a minha personalidade é muito assim. Então, eu fui estudar TI, fiz essa especialização e estudo até hoje, né? Eu fui transferida para a área de segurança do banco. Cara, segurança, imagina. Fui fazer também um curso, esse mais curto, claro, mas para entender o que é segurança. Quando eu estou falando de segundo fator de autenticação, o que eu estou falando, né? É uma biometria facial. Então, eu sempre estou estudando. Eu acho que esse é uma competência que eu acho que me acompanha aí ao longo da vida, sabe? Tem um nome chique, né? Pro pessoal da Lifelong Learning, mas na verdade é isso. Tem que estar na É veia estudar também. sem parar, estudar sem caderninho parar, aberto o tempo inteiro. Exatamente. Que legal, que caminhada interessante, hein? É desafiadora. Não tem uma que não é. Eu acho
Viver é um desafio. Eu fico pensando assim, a gente só mudou um pouco o esquema, né? Porque antes a gente tinha que acordar e sair atrás para caçar um bicho e garantir que ia ter o alimento ali na mesa naquele dia. E hoje só mudou esse tipo de bicho Hoje que a a gente gente tem acorda que pra sair para matar um caçar. Matar um leão por Um dia. leão por dia, né? Tem gente que não tá matando o seu leão, tá bom? Tá sobrando tudo muito pra mim. Então, cuide do seu leão aí. Que eu tô cuidando Hoje do eu meu. tive que matar uns 3. Alguém tá Tem Alguém não fez a deixado. sua tarefa, né? Tem alguém muito de boa aí. Me diga, Marcelo, como é esse projeto? Eu quero que você introduza agora para a audiência a pauta que nos traz a essa mesa hoje. Aliás, Carmita, muito A obrigado. Carmita tá demais, hein, nas A indicações. Carmita, o episódio que a gente lançou essa semana, Eu assisti. assistiu Fantástico. fantástico. Eu tava com o meu filho no carro ouvindo e falei, cara, olha que referência interessante isso aqui, ó, que é um pensamento de inovação. Ele olhou pra minha cara e falou, putz, cara. O que ele falou mesmo, que ele pai? tá Tipo, falando? cara, eu tenho 10 anos de idade. Eu falei, tá, não, relaxa. Ele tava ouvindo, tava pensando, a cabeça dele tava assim, quem é que jogou mesmo no Barça? Pensando no jogador. Pô, a Carmita, muito obrigado, porque o teu Charles aqui, a Márcia aqui agora, é um presente pra gente. E eu me lembro que ano passado ela contou, cara, eu tenho uma amiga, ela participou de um projeto tão incrível no Banco do Brasil. É isso que eu vou dizer pra você tem que conversar com ela. Aí, eu não vou dizer mais os parênteses todos pra gente chegar, mas me conta, que projeto foi esse? Pois é, um projeto chamado Inclua Mais TI. No ano de 2022 e depois em seguida, em 2023, o banco fez um grande concurso. Então, naquele momento, principalmente em 2023, entraram cerca de 2.000 pessoas direto na diretoria de tecnologia. Normalmente, o concurso, a gente entra pela agência, passa um período de experiência ali e depois você vai alocar em uma diretoria que você tem afinidade, por exemplo, de formação. Só que dessa vez, devido à quantidade da velocidade da tecnologia, a gente decidiu que esses colegas não entrariam nesse momento na agência. A gente precisaria de mão de obra logo na veia, até porque a gente, dos grandes bancos, a gente é o que tem menor mão de obra voltado para TI. Então, entraram cerca de 2.000 colegas. Nesse momento, a gente tem a lei de cotas. Então, entraram vários PCDs. E nesse momento, a gente se questionou. Estamos muito acostumados no mercado de trabalho a lidar com um deficiente físico, um deficiente visual, auditivo. E quando eu estou falando, por exemplo, de um deficiente mental, e aí eu vou puxar aqui um gancho, quando eu estou falando de autista, né, o TEA, as pessoas que têm transtorno do espectro autista, elas entram nessa fatia do deficiente mental. Então, nós, na tecnologia, recebemos uma quantidade considerável, né? Nós recebemos em torno de 250 PCDs de uma só vez. E aí, a Marisa, que é a nossa VP hoje, de tecnologia, ela sabe que eu tenho um irmão com Down e que eu tenho amor a essa pauta. Ela falou, cara, o que nós vamos fazer? Precisamos adaptar o processo, precisamos adaptar as pessoas, preparar as pessoas. E ela, Márcia, me lançou o desafio, você não quer tocar? E aí, então, nasceu o Inclua Mais TI, que é esse projeto que a gente tem como objetivo promover a conscientização, o respeito, o acolhimento das pessoas PCDs e neurodivergentes. Então, nós estruturamos esse projeto em 4 frentes. A primeira frente é a experiência do funcionário. A gente entende que a gente precisa proporcionar uma boa experiência para esse funcionário e passa pelo acolhimento, como eu falei, pelo respeito, por entender as diferenças e o valor das diferenças. Um outro pilar que é a capacitação. E aqui eu estou falando, inclusive, da capacitação da liderança, né? Eu preciso preparar a liderança para o que eu chamo de liderança inclusiva. É capacitar mais eles do que, às vezes, o próprio funcionário, né? Exato. Tem um outro pilar que a gente chama de sensibilização corporativa, Andressa, que é mais ou menos isso. Assim, a gente precisa que todos estejam falando da pauta. E a gente sabe que muitos termos a gente vai errar, mas a gente está aprendendo. E eu sempre falo isso para eles. Olha, já, às vezes, vários discursos eu começo já pedindo até desculpa. Gente, desculpa se eu vou falar alguma palavra não adequada, mas estamos todos aprendendo, né?
nesse mundo, quando eu estou falando de PCDs e neurodivergentes. E a gente tem um outro pilar, que é o de acessibilidade física e digital. Então, o projeto começa daí, começou maio do ano passado, e a gente, a partir dessas frentes, tivemos aí várias ações no decorrer de 24 e continua agora no decorrer de 25. E a experiência que a gente tem é fantástica, fantástica. Quando a gente começa a olhar para números, um colega, por exemplo, que começou com a gente num piloto que fizemos, o nível de atenção dele, vou dizer aqui, 50% de atenção. Quando ele passa conosco por esse período de mais ou menos 4 meses, e a gente faz esse piloto, ele sai com um nível de atenção 90%. Quando você pergunta para ele como é que foi a sensibilização do seu time, como é que eles te receberam, porque a gente faz todo o mapeamento da rede de apoio. Então, quem é o psicólogo daquele colega, quem é o psiquiatra daquele colega, quem é a família que apoia. Ele fica livre para nos passar essas informações, não é obrigatório, claro. Mas se ele se sente confortável, ele nos passa e, eventualmente, a nossa liderança até entra em contato com essa rede de apoio, né? Então, tem sido para nós assim, uma grata surpresa. A gente teve apoio de uma empresa especializada nessa jornada. Então, muito do que a gente aprendeu hoje no banco é devido a essa experiência mesmo que a gente tem, sabe? Quando a gente vai ao mercado, a gente não conhece nenhuma empresa que tem essa quantidade de PCDs e TEAs e que tem feito um trabalho muito voltado para eles. A gente fez vários benchmarks com várias empresas e geralmente a gente encontra, assim, 3, 5 TEAs, 2, 4 deficientes físicos, mas é uma coisa que eu digo assim, ó, a estatística mostra, né, Dressa, que é especialista e psicóloga na área, pode falar até melhor do que eu, mas assim, dados dos Estados Unidos, a cada 100 nascimentos, 36 são TEAs. Então, o volume de TEAs que a gente vai ter hoje, fazendo esse recorte de TEA, mas de todas as deficiências, eu sempre falo, se você não conhece, você vai conhecer alguém que é PCD ou neurodivergente. Eu não sei falar cientificamente da origem disso tudo, né? Mas a gente percebe. Então, assim, e eu sempre me coloco, se fosse o meu irmão naquela empresa, como é que eu gostaria que o meu irmão fosse tratado? E foi daí que começou esse projeto hoje, né? Nós tivemos mais de 3.000 pessoas impactadas com esse projeto. Porque quando você está falando do PCD e do TEA, a gente faz a sensibilização, como eu falei, daquele time todo, da diretoria toda, daquela gerência toda. Então, hoje na tecnologia, nós somos em torno de 6.000 funcionários. Então, a gente consegue impactar e ver o depoimento desses meninos, assim, de chegar e me abraçar e chorar e agradecer. Muitos deles não é o primeiro emprego. Muitos deles já passaram por várias empresas e eles não ficavam. E nem sempre experiência é boa, quase todas. Quase todas são ruins. Da pessoa dizer, nossa, como aqui é diferente. E o que a gente tem focado muito é a fortaleza. Porque assim, gente, desafios, pontos de melhoria, todos nós temos, sendo PCD ou não. Mas todos temos fortaleza. Então, o nosso primeiro olhar é esse, diagnosticar qual a fortaleza daquele colega. Como é que a gente aloca aquele colega numa atividade que, de fato, faz florescer essa fortaleza, né? E assim, eu penso que o funcionário, em termos de experiência, ele trabalha feliz, ele agrega valor para a instituição, né? Quando a gente fala de diversidade, inclusão, a gente percebe que as empresas, né, a literatura prova isso, as empresas mais diversas, elas têm um resultado sustentável. Porque aqui numa mesa, o diferente, a gente começa a expandir o pensamento, né? Então, soluções, quando eu estou falando de soluções, principalmente soluções tecnológicas, e eu trago um PCD físico, ou um PCD visual, auditivo, e ele começa a me ajudar a pensar numa solução de acessibilidade, então, é uma transformação, né? Então, hoje, lá no banco, a gente tem um selo de soluções acessíveis. Então, a esteira de produção, as soluções, elas saem com esse selo, ou é o nosso objetivo percorrer esse selo, de modo que um deficiente visual
ou um auditivo consiga entender o que ele está fazendo ali no app. Ele está contratando uma operação, ele está consultando um extrato, ele está conferindo uma fatura de cartão de crédito. Então, como eu falei, é um dos pilares nossos e tem sido surpreendente o retorno que a gente tem, inclusive dos clientes, porque os clientes começam a se identificar, porque muitos deles são deficientes, né? Ou tem parentes, ou tem uma família, ou tem um amigo. Então, esse retorno para nós tem sido de grande valia, sabe? Você sabe que eu ouso dizer que o impacto passa de 40, 50 mil pessoas, porque quando eu trago isso para mim, eu chego e divido da minha casa, né? E eu começo a falar para minha esposa, meu filho, olha que interessante a maneira como a gente tem que mudar a conduta. Imagine, se você multiplica, então, 6 mil, teoricamente, estamos falando que minimamente a gente vai ter contato com outras 5, mas é muito mais, porque tem os churrascos do final de semana, tem os amigos que você se encontra num sábado à noite. Tudo isso é uma maneira de mostrar uma forma diferente de pensar, né? E eu acho que nessa veia, assim, que vai se espalhando a informação, encontra muita gente que... eu conheço alguém, ou eu tenho um familiar, um filho e tal. E aí, quando entra nisso de ser uma pessoa que você conhece, você internaliza muito mais, assim, né? Passa a fazer mais sentido ainda, sabe? Mas que põe um rosto naquilo, assim. Você consegue... Eu queria muito que o Marcel prestasse concurso do banco. Eu até fiz a inscrição dele. Chegou na hora... Não anima? Chegou na hora, ele não anima animou. não, Marcel? Não anima não em fazer um concurso no banco? Tá chegando o microfone. Aí vai chegar o microfone para você. Aí você conta, por que você não se anima? Ou se você se anima e a gente não sabe, ó. Pera aí. Ele disse, vamos ver se ele vai falar aí, mas ele disse que eu trabalho muito. Por isso que ele não queria. Conta pra gente, Marcel, te anima a fazer um concurso lá no banco? Não, eu não atendi. Você gostaria de trabalhar lá no banco com a tua irmã? Lá no banco da sua irmã, lá onde ela trabalha. No Banco do Brasil? Na verdade, estaria, mas eu não chegar. Não é muito chegado. Você acha que ela trabalha muito? Você acha que ela trabalha muito, Marcel? Você acha que ela trabalha muito? Mesmo, trabalho. Foi. Ó, e que tal se o banco tivesse uma área de gastronomia aí? Aí acho que aí te chamaria atenção, não? Aí até eu vou me candidatar. É. Melhor. Melhor. Cara, você sabe que uma vez eu tenho uma prima que ela também estudou a vida dela foi assim, cara, eu quero entrar e trabalhar nas empresas, melhores concursos e tudo mais. E um dia ela chegou, cara, você tem que fazer um concurso, cara. E eu falei assim, putz, não é pra mim não. Eu não quero. É um estilo que é diferente do meu, sabe? E eu sei que ela olhou pra mim com a cara de desprezo, do tipo assim, cara, tá bom, se vira, se estrepa. Mas entende, é um formato diferente de negócio, de empresa, que, aliás, parênteses nessa história. Como que é a adesão? Você sente que o público de profissionais no Brasil hoje tendem ainda a querer concurso? Ou querem de fato, e eu tô com um viés na minha cabeça achando que esse não é o caminho? Porque você pergunta pra criança, o que você quer? Quero ser um youtuber, quero ser não sei o quê. Você fala assim, quero passar no concurso do Banco do Brasil. Minha sogra trabalhando no Banco do Brasil, sei lá, dezenas. Algo geracional também conectado, né? Porque o meu pai também queria muito que eu fizesse concurso. Porque ele ficava assim, não, fulano lá, fulano lá trabalha na Petrobras, concursado da Petrobras. Ó, fulano lá, concursado não sei o quê. Minha sogra fez eu fazer uma prova do concurso do Banco do Brasil. Eu já tentei, mas eu não... Não passei. Tudo que é prova, assim, muito... Eu tenho muita dificuldade. Mas eu acho que assim, ó, conhecendo vocês dois, eu acho que faz totalmente sentido vocês acharem que não é, porque acho que é questão de perfil mesmo, né? Mas, sabe, mas aí, Deza, esse é o ponto que agora eu gostaria. Porque às vezes o banco tem tanta coisa que a gente não tem acesso e a gente acha que o banco pode ser que é seja uma agência, né? crença que vocês acham que é de um jeito, mas na verdade teria espaço pra vocês, Um né? negócio desse, eu falo assim, pô, eu teria interesse, mas eu não sei se na porta de entrada eu já teria como acessar. Eu não passo, eu não sou tão inteligente, sabe? Passar na prova. Passa Botou sim, uma prova na passa minha sim. frente, eu já contei aqui cada outra escola, não sei como que eu passei. É que o banco realmente foi o que você trouxe desse, assim, o banco, ele é um mundo. Então, a gente tem, por exemplo, uma diretoria de marketing, a gente tem uma área de comunicação robusta, a gente tem uma área de contabilidade robusta, a gente tem uma área econômica, a gente tem uma área de produtos. Então, assim, uma diretoria jurídica. Então, na própria diretoria de tecnologia, em que você tem, na própria diretoria de tecnologia, eu digo que é o mundo, né? Porque, assim, são muitas áreas. Então, você tem área de desenvolvimento de software, você tem área de infraestrutura, você tem
dentro do desenvolvimento de software. Olha, back-end, front-end. Então, mobile, web. Então, eu tenho linguagem de programação para todos os gostos. Então, eu acho que o mundo do trabalho, ele está mudando, ele vai mudar. O nosso grande desafio, eu penso hoje, que é a retenção. Quando eu estou falando, como você comentou, Fê, assim, eu estou falando de uma geração diferente. Uma geração que a gente já percebe que não tem muito apego. Então, eu acho que hoje as empresas, independente se é concurso público ou é uma empresa privada, eu penso que a gente tem que olhar para isso. Como é que eu motivo, e uma motivação é tão complexa, porque a motivação é de dentro para fora, né? Mas assim, o que eu proporciono enquanto empresa para que a minha rotação seja menor, para que esses colegas, de fato, adquiram amor o que eles fazem e aí se retenham. Então, quando eu estou falando de tecnologia, não é um conhecimento rápido de se adquirir, né? Geralmente, um desenvolvedor, ele demora em torno de mesmo 2 anos para ter uma formação um pouco mais robusta, eu diria. Então, a partir dos 2 anos, então, para nós, enquanto empresa, como eu falei, vai além de empresa pública, como é que eu retenho esse colaborador? Uma geração que a gente sabe que é uma geração que não tem apego a carro, uma geração que, em sua maioria, não está ligando muito para tirar carta, ele prefere andar de Uber, né? Ele tem um pensamento totalmente diferente, ele não liga para casa própria, como a nossa geração tinha, né? O sonho, nossa, comprar casa própria. Então, muda muito, e eu acho que o nosso desafio enquanto empresa é isso. Como é que nós vamos reter esses talentos, né? Vocês têm um complicador que se a pessoa escolhe sair, não tem concurso todo dia para trazer profissionais. Vocês têm que buscar em algum outro local, né? Então, esse acho que é mais um desafio, porque empresas privadas no mercado, o profissional sai, você vai lá e contrata outro, você faz isso. Vocês não. Então, se vocês não cuidarem bem dessa etapa, os concursos têm uma relação política muito grande, tem momento certo para acontecer, né? Exato. Nós, como eu falei, assim, foi um concurso muito grande em 2023. Nós chamamos 2.000, nós estamos chamando agora até julho mais 1.000, que é o cadastro reserva. Então, assim, vão ser 3.000 novos colaboradores na diretoria de tecnologia. E manter, como você falou, manter esses colegas, porque a gente não sabe quando vem um próximo concurso. Tem vários fatores que influenciam isso, né? Então, para nós, tem sido muito importante esse onboard direto na diretoria de tecnologia, porque, como eu falei, a curva de aprendizagem não é tão rápida. E é um concurso que a gente tem que lembrar de 2º grau. Então, assim, eu estou trazendo pessoas que vão programar para várias linguagens especializadas e nem todos têm uma formação em TI. Então, a gente, no banco, ali na diretoria de tecnologia, a gente faz todo esse preparo, né? Tem pessoas no meu time que entrou agora no último concurso que é biólogo, né? Como eu sou odontóloga, enfim. Então, tem arquiteto. Então, tem várias pessoas, assim, que não são da área, mas que, passado aí 1 ano, que já entraram, já estão produzindo, né? E, para nós, é muito importante, porque, assim, quando tem outro concurso, não sei. Contratar no mercado, eu posso? Não posso, né? Então, a gente tem muito colega na rede de agências, que a gente fala também, que tem uma veia de TI aflorada. Então, a gente tem alguns processos internos em que a gente promove essa movimentação da agência para dentro da diretoria de tecnologia também. Mas, de maneira geral, hoje, eu penso, quando eu converso assim, com os meus funcionários, eles estão gostando, sabe? De maneira geral, assim, tem uns que dão alguns depoimentos no LinkedIn, ou até para nós, assim, que não imaginavam o que é. Pensa que banco é sua agência. Então, quando ele entra e vê ali, cara, eu posso trabalhar com IA. A gente está falando tanto de IA, né? Então, assim, eu posso trabalhar com um produto, como eu comentei, assim, um CDC que eu vou financiar um automóvel, uma cadeira de roda. Eu posso trabalhar com um imobiliário, com agricultura, para pequeno agricultor, né? Então, assim, quando ele começa a ver o potencial que tem ali para a carreira dele, que a gente tem um plano de carreira bastante satisfatório, aí eu acho que ele começa a mudar. Muitos deles falam assim para mim, nossa, eu achei que aqui era uma startup. Cara, é muito mais que uma startup. É um banco de 216 anos, né? Então, assim, eu acho que daqui para frente, eu tento motivá-los muito nesse sentido, assim, e trabalhar alegre, né? Essa semana eu assisti uma palestra sobre felicidade no trabalho. E eu deixo isso muito aberto para eles. Eu falo, cara, é via de mão dupla.
A gente quer muito que você fique, mas você também tem que estar muito satisfeito, né? Então, e todos eles, assim, conversam que se surpreenderam com o que eles encontraram dentro do banco. Que legal, que legal. Vamos para. Agora eu queria aprofundar um pouquinho nesse projeto que é o Inclua Mais TI. Quantas pessoas têm o espectro autista? É assim correto dizer? Quantas pessoas são no todo dessas 250 PCDs? Em torno mais ou menos de 180. 180. Tem algum motivo para ter sido essa maioria? Assim, de ter sido o TEA a maioria? Teve alguma... Ou foi aleatório? Não tinha uma... Não é separado, né? Podia Não, ser, por exemplo, 180 síndrome de Down, por exemplo. Poderia. Mas, e você consegue imaginar o porquê que teve mais TEAs? Eu imagino assim, nós temos, quando eu estou falando ali de uma cota, né, para PCD, entram as 5 deficiências: a intelectual, a mental, a auditiva, a visual e a física. Você é especialista, sabe melhor do que eu, né? Mas assim, os autistas, de maneira geral, eles têm hiperfoco. Muitos deles voltados para a área de exatas. Então, a gente diz principalmente por que eles vieram muito para a TI, a gente acredita. Porque eles são atentos aos detalhes. Então, quando eu coloco um colega desse, por exemplo, uma equipe de teste, ele consegue perceber como é que é o comportamento do sistema e qual é a anomalia. Então, ele é muito atento aos detalhes. Talvez isso seja um dos grandes diferenciais, porque acho que durante a carreira deles, assim, do estudo, acho que eles começam a perceber que exatas é uma área muito interessante, né? Imagino que seja por isso, sabe? É que a gente tá aí entrando na questão, não tem diferença na questão da vaga de cota, não tem diferença, por exemplo, se é um nível 1 de suporte ou um nível 3 de suporte, né? Não. Tá. Hoje a gente tem nível 1 e nível 2 de suporte, não temos nenhum nível 3 declarado na instituição e nem lá na nossa vice-presidência, né? Mas a gente não faz essa distinção, não. Conta pra mim dos níveis, então, como são eles? É que antes a gente falava, é um autismo leve, é um autismo... então tinha uma hoje a definição nomenclatura maior é nível 1, 2 e 3 de suporte. É pensando assim, qual é o nível de suporte que essa pessoa precisa para viver. Então é basicamente isso, né? Então o nível 1 de suporte é o que a gente chamaria de um autismo leve. Então ele precisa de menos suporte, né, para viver. E assim, o 2 e o 3 precisa de mais, né? Então, o nível 3 de suporte geralmente são não verbais, tem dificuldades maiores, limitações maiores, entendeu? E aí, acho que faz sentido ter mais suporte, nível de suporte 1 e 2 por isso, porque talvez eles tenham até uma capacidade maior de lidar com algumas questões ali de TI, enfim, né? E aí, quando entra, de acordo com esse nível de suporte necessário, o gestor vira uma pessoa importante nessa rede de suporte, porque convive muito, né? Muito. Então, como é que é essa relação? Porque eu imagino o gestor, abriram-se as vagas, vieram, né, todas essas pessoas precisando de construir uma relação também muito mais aprofundada do que, né, assim, a gente poderia imaginar. Eu não consigo nem imaginar. Como que é essa construção para o gestor? O que eu preciso ensinar esse gestor para ele poder acompanhar essa pessoa? Então, quando a gente está falando do nível de suporte, isso é uma coisa que a gente aprendeu, assim, o suporte é ao longo da vida. Então, assim, ao longo da carreira ele vai precisar ter um suporte. Isso é fato. Então, no nosso projeto, o que a gente identificou? A gente identificou, primeiramente, um colega ali do time que houvesse essa empatia, que o próprio TEA falasse, eu gostei daquela pessoa, me quero estar perto dele. quero ficar perto dele. Então, aquela era uma pessoa de suporte para ele. E o líder. E aí, como é que a gente começa a capacitar o líder? Primeiro, algumas frases capacitistas que a gente já fala que, olha, aqui não pode, não vamos tratar dessa maneira, né? Tipo quais? Que às vezes a gente também usa e não sabe, né? Teve um processo, né, também de ensinar. A gente tem passado muito por isso que eu falo que essa frente de sensibilização corporativa ela é bastante importante. Tipo, aquele colega é TEA, ele não vai dar conta de programar. Aquele colega é TEA, ele não dá conta de entrar numa reunião. Porque ele tem sensibilidade, por exemplo, a luz, ele precisa estar numa sala isolado e não consegue trabalhar em time. E a gente percebe que não,
dadas as limitações de cada um, eles agregam muito valor aos times. Então, a gente tem falado muito isso com a liderança, e é tão incrível que quando a liderança começa a conviver, e é uns casos práticos assim, um caso que aconteceu, um líder ele ia sair de férias. E para nós é normal, vai sair de férias, avisa o time, mas não tem aquela questão assim, olha, dia 10 eu vou sair de férias, dia 10 eu vou sair de férias. Esse líder saiu de férias, e esse colaborador autista, ele teve uma identificação com essa liderança tão forte que ele adoeceu quando o líder saiu de férias. Então, a gente já aprendeu, e isso já é uma regra lá para nós, que assim, você vai sair de férias, chama o colaborador autista, ou o PCD, olha, vou sair de férias, tal data, quem vai ficar de ponto focal ou de meu lateral é o fulano, conte com ele, o seu apoio no time continua sendo aquele colega. Então, a gente aprendeu que o óbvio precisa ser dito. Muitas coisas que para nós no mercado de trabalho parece ser tão simples, não, mas a gente precisa falar. Né, Andressa, eu acho que você que tem uma experiência mais até com TEA possa trazer, mas assim, e ninguém contou isso para nós, a gente não acha isso na literatura. Quando você começa a ler vários, como é que eu trabalho numa organização mais inclusiva? E são pequenos detalhes, de repente você ter que chamar aquele colega, conversar com ele, o que é esperado dele, né? Olha, abra a câmera no momento da reunião, qual é o impedimento no dia a dia do time que você precisa avançar com essa tarefa? Tenho dificuldade em termos de carreira, vamos fazer um PDI, um plano de desenvolvimento individual, vou te acompanhar. Então, eu penso que são ações que a gente foi aprendendo ao longo do ano e que originou um manual. Hoje a gente tem 2 manuais, é um manual das boas práticas do funcionário PCD, neurodivergente, e o outro manual, que é o manual das boas práticas da liderança inclusiva. Então, principalmente com relação a fazer essa sensibilização com o time, porque aí não é só o líder, sabe, Fê, quando eu estou falando? O líder pode ser super acolhedor, compreensivo, fazer metas adaptadas, mas como é que a equipe lida com isso, né? Eu queria saber a resistência, como foi a resistência de... Porque, imagino, são muitos funcionários. Nem todos têm a mesma visão, nem todos... eu tô pensando assim, eu trabalho em escola, né? Então, vou colocar como se fosse um mini bancozinho dentro da escola, né? Tem gente que tem uma visão, assim, funcionário, professores, né? Fala assim, eu não acredito em inclusão. Eu acho que não... eu ouço muito isso, assim, a inclusão é mais para excluir mais ainda do que eu acho que não deveria ter. Então, eu imagino que deve ter pessoas que têm essa mesma opinião, ou que tem, ou mesmo que até tenha uma boa vontade, mas tem muito receio, muita insegurança, enfim, esse tipo de resistência, sabe? Se teve muito ou não, ou enfim, como que foi essa parte? Eu penso assim, olha, infelizmente o ser humano é complexo, né? Então, assim, vai existir pessoas resistentes, vão existir, isso não tem como fugir. Mas o que a gente tem trazido muito para eles, para os funcionários de maneira geral, vamos olhar esse colega como eu falei, focando nas potencialidades. A partir do momento que eu tenho esse olhar para as potencialidades e não para as fraquezas, eu acho que eu venço algumas barreiras. Agora, uma coisa que eu tenho falado sempre, assim, para mim, inclusão. O que é a inclusão? A inclusão, na minha opinião, já que você falou de escola, não é pegar um portador de síndrome de Down, por exemplo, ou um TEA, e colocar na escola comum. Ele pode estudar numa escola comum, mas eu preciso adaptar. Com certeza. Eu preciso adaptar material, preciso adaptar atividades. Então, eu fico pensando, até nós, assim, quantas vezes hoje eu uso uma fórmula de Bhaskara? Então, assim, aí eu pego... Eu não usava nem na escola. Nem na escola, cara. Então, assim, aí eu pego e coloco um colega, seja um autista ou um colega que tenha, por exemplo, uma paralisia cerebral ou um síndrome de Down, e coloco um 2º grau e vou ensinar isso. Será que eu preciso? Então, será que tem algumas coisas que eu não posso adaptar e aí, para mim, precisa de uma grande reformulação no ensino, de coisas que, de fato, eles utilizem na prática?
E eu falo isso, assim, gente, inclusão, uma coisa é a inclusão, que eu penso que é esse processo todo adaptativo que a gente precisa fazer. Outra coisa é a integração. Então, para mim, quando eu pego um funcionário, eu coloco ele num ambiente de trabalho e eu não adapto processos avaliatórios, eu não adapto estrutura física, eu não adapto processos organizacionais, isso para mim é uma integração. E a inclusão, para mim, é mais do que isso. É eu saber que numa avaliação de competência, uma competência de comunicação, talvez para um PCD vai ser diferente. E tudo bem se eu colocar como não avaliável aquela competência. Ou eu adapto aquela competência. O que é comunicação para o funcionário PCD que tem restrição, por exemplo, é em se comunicar mesmo. Tem alguns que são super dados, tem outros que já são mais reservados. Então, eu acho que a inclusão passa por isso, sabe? A gente perceber que eu tenho processos institucionais que vão precisar ser alterados. Então, quando eu trago esse olhar, e eu acho que é isso que o Inclua Mais traz muito, assim, numa esteira de onboard dentro do banco, geralmente o funcionário vai para uma área que eu estou precisando, né? Está deficitária ali em funcionário. Mas quando eu trago esse olhar para o PCD, qual é a fortaleza? Em que área que ele vai se adaptar melhor? Em que área que ele vai viver mais satisfeito e eu, enquanto instituição, também vou ter um resultado? Porque a gente não fala pela inclusão, porque, como eu falei, assim, um mundo mais diverso, uma empresa mais diversa, ela tem resultado financeiro. Então, eu acho que é isso que a gente precisa focar, sabe? Cada vez mais, as empresas precisam trazer esse olhar. Sim. Quantas pessoas, né, você foi falando, eu fui pensando assim, quantas pessoas eu já não encontrei em ambiente de trabalho ou convivi, pessoas com deficiência, em que elas só estavam ali, né? E quão triste é, né? Porque, tipo assim, você dá... tem que ter, e aí você dá uma função... organiza isso aqui, e a pessoa ela só tá ali, né? É a oportunidade que ela teria. Então, adaptar o PDI, adaptar as competências para desenvolver aquilo que ela teria mais habilidade, para também poder se desenvolver como pessoa, né? Ela também tá passando aquelas mesmas horas de trabalho ali com você, né? O mercado bancário, posso dizer que ele é um mercado estressante, assim, de muita pressão? Pode. Como é que é? Eu vou dizer desafiador, mas... Tudo bem, você fala desafiador. Nas minhas palavras, já que eu não tô inserida no... Como é que é para uma pessoa neurodivergente, né? Um autista, estar num ambiente assim? Quanto que vocês precisaram também cuidar? Porque isso é natural, né? Esse desafio, essa cultura desafiadora, ela é inerente ao ambiente de trabalho, né? Como que foi adaptar esse contexto para essas pessoas? Fê, lá nós criamos, na diretoria de tecnologia, uma sala de descompressão ou autorregulação. Então, os colaboradores eles têm acesso, é uma sala lúdica, em que, eventualmente, no momento que eles percebem que eles estão um pouco mais estressados, eles podem ir lá. A gente recomenda que eles façam paradas ao longo da jornada. A jornada hoje, para desenvolvedor, é 6 horas, né? 15 minutos, mas a gente recomenda que eles façam paradas. E eu acho que o autoconhecimento é fundamental. Por isso que eu acho importante a rede de apoio. Quando você tem um terapeuta, um psicólogo, e você se conhece, então você começa a perceber no momento que eu estou descompensando. A gente que está fora, né, a gente pode, de repente, ver alguns sinais. Mas a pessoa, ela tem que se conhecer para poder dizer, cara, eu estou descompensando. Deixa eu dar uma parada, tomar um café, esticar as pernas, ir para uma sala de descompressão. Então, eu acho que o autoconhecimento é muito importante. E é uma das coisas que a gente fez o ano passado com alguns desses colegas, foi isso, fazer o autoconhecimento. Quais são as ferramentas? E conversar com eles. Claro que foi uma empresa especializada, né, que trouxe isso. Olha, existem tais ferramentas para você utilizar no dia a dia. Porque eu acho que, como você comentou, é inerente ao mercado de trabalho, seja ele qual for, né? Num mundo cada vez mais apressado, né? Eu comentava hoje com a minha mãe, falei, cara, já estamos no final de março. Então, assim, é um mundo que não para, então é uma correria. Então, eu acho que eles se conhecerem as ferramentas, o que é bom para ele, o que funciona para ele,
né? E claro que a gente, enquanto líder, está ali para apoiar no que precisar. Mas existe essa parte também do colaborador, para ele se conhecer, né? Andressa, eu acho que é fundamental, né? Você acha que ali todos os funcionários com TEA, por exemplo, todos eles fazem acompanhamento, fazem terapia? Você acha que a maioria ali tem essa rede de apoio especializada, assim? Eu não sei te dizer se todos têm, sabe? Eu recomendo, que eu acho que todo mundo devia fazer terapia, Eu mas... também sou defensora. Não é? É que eu acho que, assim, qual é a faixa de idade deles? Olha, desse último concurso entrou a partir de 18 anos. A faixa média que a gente tem visto é 24 anos. Tá. Porque São eu que acompanho muito criança desde muito pequenininha, então, normalmente, quem tem laudo fechado, diagnóstico fechado desde cedo, é difícil você ver um que nunca passou pelo menos por algum tipo de terapia, né? E aí chega nessa faixa etária, já tem um pouco mais desse autoconhecimento, um pouco mais dessa noção, assim, do que eu preciso fazer para me acalmar, sabe? Às vezes até questão de medicação, enfim, né? Normalmente, para chegar até essa idade, já deve ter passado por algumas terapias, assim, né? Sabe uma coisa que tem acontecido muito também é o diagnóstico tardio. Eu ia perguntar disso. Se teve alguém no time que, de repente, Vários. pela convivência, falou assim, nossa, eu me identifico. Vários, principalmente não só a convivência, mas em casa. Teve um filho e o filho foi agora diagnosticado. E aí ele começa a perceber que ele tem alguns comportamentos semelhantes ao filho. E aí ele é diagnosticado tardiamente. Num piloto que nós fizemos o ano passado, com 50 colegas, a gente tinha 2 de diagnóstico tardio. E eles falando, é bem interessante, porque eles falam, cara, a vida inteira eu fazia assim, fazia assado, mas eu não conseguia me entender. Agora, quando eu tenho o diagnóstico, as coisas parecem fazer mais sentido. Isso acontece, o diagnóstico tardio é mais comum para nível 1 de suporte, por exemplo. Porque o nível 3, né, você consegue perceber que Não tem como. algo, mas o nível 1 de suporte, por exemplo, é mais difícil, né, o diagnóstico, entre aspas, e aí acontece mais. Então tem gente que, assim, a vida inteira fala, nossa, eu sempre fui assim, mas nunca ninguém parou para perceber que talvez fosse isso. Deixa eu voltar numa questão que eu me lembro, a Deza tá nesse meio há muito tempo e ela trabalhou de perto, acompanhou uma criança com autismo. Como é esse lance de identificação, Deza? Porque nem sempre, eu não sei explicar isso agora, mas nem sempre eles não se identificam com qualquer um, então não cria esse laço, sabe? Sim. Como... Tá bonitinho aqui. Como é isso? Como é essa construção? Porque dentro do repertório de pessoas, vocês já sabem quem são os líderes que têm mais potencial de criar conexões? Ou as pessoas, elas erguem a mão e dizem assim, eu quero orientar alguém que tem TEA? Eu acho que se a pessoa levanta a mão e fala que quer, ela já tem... né? Não, ela tá na frente, entendeu? Isso que eu tô dizendo. E ela já tem, assim, não só de ter prioridade, não é isso? Mas se ela fala que ela quer, já mostra que ela é uma pessoa que provavelmente vai ser boa nisso, entendeu? Porque ela já tem um olhar, assim. Eu acho que, assim, não tem uma resposta científica pra isso, eu imagino. Mas o que na minha experiência, assim, se eu fosse escolher uma pessoa, lá na escola, vou escolher uma das professoras para acompanhar eu vou meio que na minha percepção de paciência, de empatia, sabe? Assim, o olhar daquela pessoa diante das dificuldades da vida, assim... eu acho que é muito parecido até com a nossa conexão com outras pessoas. Sim. De uma maneira geral, assim, porque o que faz você se identificar mais com uma pessoa do que com outra, né? Então, por exemplo, eu com essa criança específica que você falou, de fato a gente teve uma conexão muito grande. E neste caso específico, eu realmente acho que, assim, eu sou uma pessoa paciente, por exemplo, né? Então, eu acho que isso foi fundamental. Uma pessoa que não é paciente naquela situação, para aquela criança específica, não tinha como dar certo. E eu acho que, imagino que nesses ambientes seja muito parecido, assim, sabe? Pessoas... ainda mais que ela falou que, às vezes, o próprio funcionário escolhe a pessoa que ele se identifica.
Aí acho que é meio até assim, perguntar pra ele, o que que fez você se identificar com essa pessoa? Eu acho que pra alguns vai ser uma coisa, pra outros vai ser outra, assim, Entendi. sabe? Mas acho que tem a ver com acolhimento, com o olhar. Né? Acho que você consegue perceber diante de algumas atitudes, assim. É isso. Eu acho que esse olhar humano mesmo que a Andressa trouxe, porque no começo, eu me lembro bem, assim, no movimento, um líder, ele recebeu 2 funcionários TEAs. E aí, naquele momento, a gente não estava preparado para adaptação nenhuma, e ele veio bater um papo comigo, né? Márcia, como é que você acha que eu vou fazer com isso, com aquilo e tal? E aí nós fomos pensar juntos, situações do dia a dia mesmo, novas, como esse caso das férias que eu falei para vocês, que é uma coisa para nós tão normal. E aí, antes do movimento, a gente não tinha alguma coisa muito estruturada. Agora, por exemplo, eu vou dar um feedback para um TEA. A gente já sabe que você tem que dar um feedback, conversar, ou mesmo um TDAH, que a gente também já aprendeu. Então, você dá o feedback, depois você formaliza no e-mail ou via ferramenta de comunicação da instituição, que seja, olha, conforme a gente conversou, você fica atento a essa questão, parabéns por essa questão, porque às vezes no papo eles não absorvem tanto. Então a gente tem que reforçar escrito. E tem alguns que até pedem para nós. Porque geralmente a gente não gosta de oficializar, né? Aí você bate aquele papo de feedback e tal, né? Ah, não oficializa. Parece que é uma coisa ruim. Não. E a gente percebeu que com esses colegas funciona bem assim. Mas funciona para todos? Eu não vou dizer que funciona para todos, mas assim, a gente aprendeu que a maioria é assim, né? Então, assim, algumas coisas que a gente colocou na nossa cartilha de boas práticas para a liderança foram essas questões práticas que a gente foi aprendendo. E eu sou a favor, assim, se aquele líder não está confortável, se ele recebeu um colega PCD, seja de qual deficiência for, e ele não está confortável, eu penso que, para mim, enquanto gestora, não tem problema ele chegar para mim e falar, Márcia, eu não estou confortável, porque eu não conheço, eu não sei lidar. Tem alguns que tem algum tipo de... E eu não digo nem que é resistência, é medo mesmo. Nunca trabalhou, nunca conviveu. Então, insegurança. E tudo bem. Mas, assim, dos que a gente acompanhou, né? Então, assim, não tivemos nenhum tipo de gestor nesse sentido, que não tenha tido um olhar mais humano, né? Pelo contrário, tem alguns que a gente percebe a dificuldade e a gente está percebendo que alguns gerentes fazem além até. Eu digo que é o nosso lado mais humano. Aí sai da liderança organizacional e vai para esse lado humano. Cara, eu quero ver essa pessoa produtiva, porque eu não quero uma pessoa no ambiente de trabalho só porque entrou pela cota, vai ficar aqui, cumprir a cota e tá ótimo. Não. Né? E eles, quando a gente conversa com eles, eles falam isso. Eu não quero piedade, eu quero oportunidade, eu quero ser útil. Então, isso para nós eu acho que é o mais importante. A pessoa se sentir útil, né? A pessoa ir trabalhar. Eu falo assim, por exemplo, Marcel trabalhou 8 anos. Não sei se pode falar, mas na Centauro. Pode, claro. 8 anos na Centauro. Marcel nunca faltou. Porque para ele, assim, ele é super sistemático com isso. Agora ele já está 1 ano na Droga Raia e também não falta. Então, se você vê assim, ele entra 1h da tarde, é meio-dia, ele já está lá arrumado para almoçar, para ir. Tem toda uma responsabilidade. E eu acho que isso, de maneira geral, eu percebo nos PCDs. Talvez porque eles foram tão discriminados ao longo da vida que eles tiveram que provar. Então, isso aqui eu vou tirar da frente, pelo menos, né? Assim, eu fico pensando, eles não terem que se provar a vida inteira. Então, eu acho que a gente ganha muito com eles. Eu acho que quem convive... E essa semana a gente fez lá pelo movimento Inclua Mais TEAs, a gente fez um bate-papo sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi ontem. E a gente perguntou para uma colega que tem Down, assim, como é que... Ela não é do banco, tá? Mas, assim, uma roda de conversa. E a gente perguntou, como é que é para você quando as pessoas nunca conviveram com alguém que tem Down? Como é que é? Ela falou, cara, venha e me pergunte, né? Pergunte como que eu gostaria de ser tratado. Muitas vezes a gente vê um cadeirante e vai ajudar, mas o cadeirante não gosta. Tomei uma dessa, aprendi em Foi. 1 segundo. Flávio.
Jura? Juro, o Flávio chegou, é o primeiro dia dele, eu Nós tava dando entrevistamos aula, ele, ele já veio aqui, conta a história. E a gente tava no Deco, naquele auditório, então tinha uma rampa, era um auditório, então que toda a parte da plateia fica numa rampa, assim, né? Sei lá em quantos graus. Imagina aquilo. um teatro, né? É um teatro, Tem arte isso. bancada, assim, e aí entre um grupo de cadeiras e outra tem aquela rampa que Tem as desce até o rampas. palco, né? Bom, eu olhei pra aquela rampa e pensei, cara, vou empurrar. Quando eu encostei na cadeira, ele falou, tira a mão daí. E aí foi um tira a mão daí, não foi um tira a mão daí, assim, cara, tira a mão daí. Aí eu, beleza, tira a mão daí. Aí ele foi, pá, tá. Eu falei o seguinte, cara, a cadeira é a extensão do meu corpo. E eu não queria que você encostasse em mim. Se eu não consigo, aí eu peço ajuda. Exato. Daquele dia, eu falei assim, pô, obrigado, porque você me ensinou o negócio. Então eu olho pra uma rampa e Mas falo pensa, assim... faz sentido, né? Porque assim, Totalmente. ó, se você vai... Você não pega uma pessoa e fala, viu, vem pra cá agora. É, eu fui Né? idiota. Episódio 37, se você quer ouvir mais essa história aí, a gente Aprendi. entrevistou o Flávio Ótimo. e ele contou Tomei. sobre Bora ouvir. É que ele, ele é nosso amigo, assim, né? E ele é bem... Ele é você vai desbocado, ver, ele é assim, desbocadão, então faz sentido ele ter falado. Não, mas aí faz depois sentido. várias, né? Porque assim, o cara vai no banheiro e fala assim, ô, pode me ajudar? E uma vez fui eu o eleito. Ô, pode me ajudar? E o dele, no caso, tem que colocar sonda toda vez que ele precisa ir no banheiro. E aí eu falei, bora lá, né, cara? como agora eu vou fazer. Mas ele é gente fina. Mas esse ponto é interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Se não tivesse cotas, teria feito isso? Ponto. Eu digo agora porque isso é uma lição para todos. Entende? O artigo 170 da Constituição diz que a empresa ela tem uma função social. Ela tem uma função, ela tem que gerar lucro, etc. A gente sabe disso, mas ela tem uma função social. E quando eu olho para o projeto que vocês fizeram, vocês estão cumprindo a função social. É porque eu dou a condição de outras pessoas trabalharem, de, através do esforço delas, gerarem riqueza, de sustentarem as suas casas. Cara, isso é lindo. Cara, isso é lindo. E eu sou favorável a isso, porque muita gente não vai tomar uma atitude como essa se não tiver que empurrar. Vamos. Primeira pergunta. Segunda pergunta é, vocês estão muito estruturados. Você já me mostrou, esse programa teu, ele tem 4 blocos muito específicos, ele tem 4 meses de integração, Anuais. prepara liderança. Cara, vocês estão no ápice do negócio. Isso surgiu pré-chegada dos 250, ou ele surgiu durante? Aconteceram algumas coisas, vocês falaram, cara, a gente precisa se mover. Se a gente não se mover agora, nós não vamos dar conta disso fazer acontecer. Vai lá. Eu acho que a cota é fundamental. Eu acho que foi uma grande conquista, né? A questão de cota é tão polêmico, né? Uhum. Mas eu penso que se não fosse a cota para incentivar, muitos desses colegas estariam desempregados. Dados também dos Estados Unidos, a gente não tem esse dado no Brasil, mas 90% dos autistas e neurodivergentes dos Estados Unidos estão desempregados. É muito. 90%. Dado 90% é um dado da empresa que trabalhou com a gente, especializada, né? E quando ela trouxe esse dado, igual você falou, assim, a gente tem que fazer a diferença porque essas pessoas, elas têm vida, elas precisam trabalhar, elas têm filhos, precisam se sustentar a família. Então, eu acho que dificilmente, se a gente não tivesse a cota, a gente teria empresas se mobilizando para isso e aprendendo, né? E vamos pensar vamos tentar pensar pelo lado mais positivo. Ainda que não fosse, eu acho que em alguns casos, é muita questão de preconceito mesmo, discriminação, acho que é inquestionável de que isso existe. Mas ainda que não seja, em alguns casos, acho que também entra pela questão ou a falta de informação mesmo, Uhum. ou a insegurança, ou assim, a falta de informação, eu quero dizer, nem todo mundo convive ou conviveu ou estudou, então pode achar que autista, tem uma visão de um autista de um senso comum. Então, ele talvez existam casos de assim, gente fala, mas como assim um autista pode trabalhar? Então, vamos pensar que não é nem tanto preconceito, é só ignorância, desinformação, né? Acho que tem os dois casos, óbvio, mas ainda assim a cota acho que vai incentivar até para isso, porque pelo menos, com certeza teve gente que foi atrás de uns artigos, de uns livros, assistiu uns vídeos para ter conhecimento. Eu acho que tem até uma questão do próprio ser humano, a questão da equidade, né, homens e mulheres e tal, foi algo que também despertou muito dessa discussão, né?
tem em economia comportamental aquele pensamento lá de tudo que eu vejo é tudo que há, né? Então, o ser humano ele já tem um viés natural de achar que o mundo é aquilo que ele enxerga na bolha dele. Então, se eu não tenho referências do diferente, eu acho que ele não existe. E aí eu sou preconceituoso, eu sou indiferente por não estar exposto a pessoas diferentes. E aí pode ser por uma escolha ou por um contexto, né? Então, acho que tem uma questão de comportamental mesmo, do ser humano. Antes da segunda questão, quer comentar algo, Marcelo? Você quer comentar algo? O que você quer comentar? Eu já fiz o teatro também. Você já fez teatro também? Já. Isso te ajudou em quê? Na verdade, eu fiz o personagem como Bela e a Fera. Ah, Isso te ajudou em quê? Te deixou... isso te deixou como? Como você se sentiu? Eu senti como ator da peça do teatro. Eu já fiz também. Eu já fiz vários teatros também, né? Que eu já participei. Primeiro foi Zazen, né? Eu era príncipe de Verona. Era de Romeu e Julieta. Uau. E te ajudou o quê? Você conversa melhor por conta disso? Você ficou com menos vergonha? O que te ajudou? Não não vergonha, não. Não tem. Não tenho. Já não tinha. Tem uns amigos que fez comigo também teatro. A rede de amigos aumenta, né? Porque a gente conhece pessoas novas e diferentes, né, cara? Que legal. Também fiz de rua, né? Foi muito bom também. Coisa já. Que legal. E esse tênis bonito aí vem lá da Centauro? Isso aqui? É. Não, foi outra loja que minha irmã tava em São José. Não Cara, vem direto da Centauro esse não, veio. né? Mas Esse não foi. esse foi numa das viagens dos Estados Unidos, Nova York, Orlando ou não? Não, esse não. Esse já foi outro... Foi Brasil. Lote tênis. Ah. No Vale Sul. Agora deixa eu fazer uma pergunta, a segunda parte dela. Nós começamos assim, a gente já tinha e já tem bastante funcionário PCD no banco de maneira geral, mas assim, a primeira grande concentração de funcionários PCDs de uma vez só entrando numa diretoria foi agora em 2023. Então, no momento que eles entraram, a gente começou a perceber que a gente precisava rapidamente fazer adaptação. Então, de maneira geral, eles entraram em acho que setembro. A gente começou a falar sobre isso em outubro. E de fato, a gente deu o pontapé, acho que foi abril. De 24. De 24. Então, assim, foi FASAP, sabe? Fazendo e acontecendo. Porque não dava tempo de a gente pensar e... Não porque a gente não quisesse, porque a gente não conhecia. Então, a gente só está percebendo agora alguns dos processos que a gente precisa adaptar. Eu vou dar um exemplo simples. Exercício de abandono. Exercício de abandono de prédio. Então, eu pego um prédio de 24 andares. Exercício de abandono, eu pego um TEA, que tem sensibilidade auditiva. E aí eu faço um exercício de abandono que dispara a sirene para você fazer todo... Né? Sair do Incêndios. Exato. De incêndio. E aí, como é que eu faço quando eu disparo e eu tenho um funcionário PCD auditivo, que não vai escutar a sirene, e um TEA que tem sensibilidade? Então, são coisas que a gente não pensava e que a gente começou a olhar, falar, cara, é mesmo, como é que nós vamos fazer com isso? Então, são coisas, às vezes, tão simples, mas que só quando a gente convive ali no dia a dia, você começa a ter esses insights. E foram vários insights. Esse do exercício de abandono é um deles, mas assim, são vários. São vários que a gente vai ao decorrer do dia pensando, e é o que eu falo sempre assim, o óbvio para nós precisa agora ser observado e ser dito, sabe? Então foi isso, a gente ainda está fazendo, né? A gente está fazendo, porque vem mais 1000 pela frente, mas de maneira geral, as cotas, elas entram primeiro, né? A quantidade de candidatos que passaram pelas cotas, eles já foram todos chamados. Então, a partir de agora, são algumas das coisas que a gente aprendeu como fórum de escuta ativa. A gente aprendeu que como uma das melhores práticas é a gente ter um fórum de escuta ativa com esse público. A gente está fazendo bimestralmente esse fórum de escuta ativa com eles, e eles trazem assim, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que a gente pode melhorar. A gente tem trazido, até na próxima semana, a gente tem um bate-papo
uma profissional autista de mercado que já percorreu a carreira toda para mostrar que é possível. Que legal. Que é possível fazer. Nós temos hoje no banco executivo que tem TEA. Ele já veio conversar também com os meninos e meninas, né? Para explicar como é que é e que é possível a carreira. Eu sei que eu vou ter um suporte, eu preciso de um suporte. Mas se ele tiver uma boa rede de apoio e um suporte, ele Ele é um ou chega... dois? Esse é um. É um. Esse é um. E a gente teve também, no piloto que nós fizemos, gerentes de agência também autistas. Foram 2. Então, a gente percebe que eles podem estar aonde eles quiserem. O TDAH que você falou entra, então, nas cotas? Ele ou não? O TDAH hoje ele não é considerado porque deficiência, né? eu não tinha pensado nisso mesmo, mas você citou alguma coisa de TDAH, daí por isso que me despertou essa... Mas vocês, talvez assim, o fato de vocês terem agora essa estrutura, ainda que seja um funcionário que não é considerado dentro da cota, mas que vocês sabem que tem TDAH, por exemplo, vocês já conseguem mudar um pouco o olhar, né? Mesmo que não seja dentro não é obrigatório fazer uma adaptação para ele, mas o olhar já está ali, já fica tá mais fácil, apurado, né? O olhar está mais apurado. E uma coisa que a gente aprendeu também com a empresa especializada é que a grande maioria dos autistas ela tem comorbidades associadas. O TDAH é um dos mais frequentes, né? Então ele pode ser bipolar também, ele pode ter esquizofrenia, ele pode ter descalculia, dislexia, mas até questões físicas também, né? Algumas físicas também, exato. Então, assim, o TDAH, a gente começa a olhar vindo deles, mas hoje a gente tem um grupo auto-organizável de neurodivergentes bastante ativo no banco. Então, foi o que você falou, a gente começa, essa questão do feedback funciona para eles também. Né? Esses dias eu estava conversando com um funcionário e ele me explicando, mas eu esqueço o que eu fiz ontem, por exemplo. Eu falei, vamos fazer assim? Grava um áudio para você mesmo, dizendo o que você fez ontem. Porque a hora que a gente vier aqui no time e perguntar o que você entregou ontem, a dificuldade, o que você tem que entregar hoje, se tem algum impedimento, você vai lembrar. São algumas ferramentas que a gente vai pensando, ajudando. A melhor coisa é que o próprio colaborador perceba isso, né? Mas muitas vezes é primeiro emprego. Como eu falei, concurso entrando ali com 18 anos, então a média hoje dessa turminha nova, acho que se não me engano são 25 anos. Então, coisas que a gente vai tentando apoiar, né? Eu acho que tem coisa que talvez eles podem até ter pensado, mas não sabem nem se pode, né? Assim, vai que eu dou essa sugestão e não é muito adequada, né? Então, legal. Como você se sente com relação a esse projeto? Outras empresas já te procuraram para você contar essa história? Ixi, algumas. 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 A gente já teve várias empresas, acho que pelo menos umas 6 empresas que já estiveram lá, inclusive fisicamente, observando a nossa sala de autorregulação. Alguns órgãos públicos, até porque agora não sei como é que está chamando, mas assim, eu vou chamar de Enem dos concursos, esse grande concurso que teve, ele também tem a cota, então provavelmente os órgãos públicos receberam muitos PCDs, né? Então a gente tem tido aí algumas visitas justamente para conversar e mostrar essa jornada. Eu digo que é uma jornada porque são aprendendo todos os dias, né? Não tem, eu digo até que o nosso manual de boas práticas, tanto da liderança inclusiva quanto do funcionário PCD, ele é vivo. E ele foi feito com os colaboradores. Então, a gente percebeu algumas coisas, passou para os colaboradores que se enquadram. Faz sentido para vocês? Faz, não faz, ajusta aqui, justamente para ser uma coisa viva, sabe? Eu imagino, vocês têm um impacto gigante no Brasil. E você tocou num ponto que me faz refletir o tempo inteiro, como você diz. A grande maioria das pessoas diz, cara, minha empresa precisa competir no mercado, eu preciso lutar contra outros negócios, eu preciso gerar receita, eu preciso. Só que se tem uma coisa que o ser humano tem diferente dos animais, é a condição da gente racionalizar as coisas,
da gente transformar o meio em que a gente está. E de cuidar dos outros, né? Porque na evolução, até um dos indicadores, né, de que aquele grupo prosperaria foi quando encontraram fósseis, não, né? Como fala? De pessoas com perna quebrada. Uhum. E que. Então, ou seja, alguém consertou aquela perna, ajudou aquela Essas perna a se mortais, né? recuperar. Alguém consegui... Então, assim, se ele tava não ali foi é porque alguém a pessoa ajudou. quebrou a perna exatamente e largaram lá pra morrer porque você não produz mais, você não serve mais. Então agora a gente vai te deixar aqui. Então os indícios de vida em comunidade, de que as pessoas ajudavam o mais fraco ou aquele que estava mais vulnerável, vamos chamar assim, acho que é melhor, foi esse, assim, encontrar assim, existiam pessoas naquela comunidade que quebraram a perna, o braço, e elas se recuperaram e continuaram até depois, né, nos encontrarem os restos mortais. Então, acho que isso diz muito sobre a nossa vida dentro das empresas, né? Mas você sabe que eu tô finalizando um livro e, curiosamente, semana passada, a gente foi para Cuiabá, Curitiba, deu muito tempo para ler esse livro. No aeroporto. Chama Justiça, do Sandel, um professor de Harvard, e é muito legal porque ele vai contar a filosofia do ponto de vista do que é justo, né? Mas se a gente pega e para pensar, até a década de 60 do século passado, nos Estados Unidos, os negros tinham segregação. E por que eles não tratavam os negros como seres humanos? Entende que o que o Kant fez, ele deixa de legado e o professor vai dizer, é sobre justamente entender em que categoria nós estamos. É essa categoria que racionaliza as coisas. Nós todos temos condição. O autista tem condição de fazer isso. Uma pessoa que tem síndrome de Down, ou qualquer uma delas. Qualquer uma delas tem condição de fazer isso. Então, de que maneira agora nós nos ajudamos de forma mútua, assim? O ambiente corporativo e dentro dessa competição capitalista, assim, ele faz a gente se esquecer muitas vezes dessas coisas. Mas, de fato, nós estamos aqui para fazer isso, sabe? A hora que você fala, né? Como é que você se sente? Eu sempre falo assim, ó, eu me sinto realizada porque eu sei que eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas, sabe? Não é só sobre você estar lá, trabalhar, ter resultado, atingir as metas, mas é o quanto a gente está fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Eu acho que a pandemia, eu já tinha muito isso comigo, mas eu acho que a pandemia trouxe isso, esse olhar, e eu tenho participado de alguns congressos que a gente tem visto esse olhar mais humano das instituições, né? E eu acho que isso só tende a aumentar, porque a gente precisa olhar para o humano, porque assim, a gente já viu que se a gente olhar só para resultado, não vai funcionar, as pessoas vão adoecer. Que sociedade que a gente tem, que as pessoas, quando eu olho para um mundo PCD, 90% de pessoas desempregadas, né? Então, assim, vai funcionar? Não vai. E se eu pego uma estatística americana, de cada 100 nascimentos, 36 são autistas, cara, pensa O resultado no futuro, é o lógico, resultado né? disso é lógico. Então, assim, eu preciso, enquanto organização, olhar para isso. E a gente tem algumas instituições no país que olham para isso há algum tempo, né? E eu penso que é um caminho sem volta, sabe, Emerson? Foi o que você falou. Precisamos pensar no lucro, mas pensar que a diversidade traz esse resultado. Quando você fala da questão da raça, né? Eu acho que isso é um olhar também que a gente tem. Quantas propagandas agora a gente já não vê mais com pessoas negras, pardas, fazendo propaganda? Então, assim, até um tempo atrás a gente não tinha maquiagem para pessoa negra em parda. Hoje a gente já tem vários tipos de base, cor de base, enfim, adaptando as peles. Então, acho que é um caminho, graças a Deus, sem volta, sabe? Eu espero que cada vez mais a gente tenha esse olhar enquanto ser humano, né? É a mesma coisa na escola, né? Assim, é uma coisa que também a gente já sabe que não... que daqui para frente é só para frente mesmo, assim, não tem como. A demanda de alunos com qualquer tipo de laudo é cada vez maior, e se o professor que não se atualizar, a escola que não fizer adaptação, enfim, vai ficar para trás, não tem como, né? É a mesma coisa. Essas crianças, esses 36 que estão nascendo são crianças, então tem que frequentar a escola. E precisa dessa adaptação, senão... Isso sempre existiu na tua opinião, Deise? Eu não sei se tem dados disso, se você estuda algum autor ou autores. Sempre foi assim, agora nós conseguimos identificar? Ou, de fato,
Dá pra falar é uma patologia? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que hoje a gente consegue identificar mais, mas alguns casos, o autismo, por exemplo, também tem dado, assim, de aumento, sabe? E tem alguma coisa que pode estar associada? Eu já li algumas questões, assim, até uma coisa mais, que eu posso dizer, menos, assim, não é uma questão de, sei lá, alimentos transgênicos, mas uma coisa, por exemplo, simples, deficiência de vitamina D. Tem uma super relação, então já fizeram pesquisas, assim, mulheres da Etiópia com mulheres lá da Inglaterra. E assim, nasce mais crianças autistas lá, e aí... Lá onde, na Inglaterra? Na Inglaterra, por conta da deficiência de vitamina D. Tipo, é um exemplo. Tem a questão de alimentação. Então, existem algumas questões do mundo atual que influenciam nisso, mas também tem a questão de, obviamente, hoje em dia a gente se fala mais, tem mais recursos para identificar. Eu fico pensando assim, nossa, eu lembro quando eu era criança, eu não lembro de ter nenhum amigo que a gente sabia que era autista, por exemplo. Mas eu fico pensando, não é possível que não tinha. Cara, eu lembro de umas crianças na escola que eram simplesmente ignoradas e falavam sendo louco, esquisito, isso. Era o que eu ia chegar nisso, porque é isso. Aí eu comecei a pensar, lembrava de um amigo que eu lembro que, assim, ele sempre ficava por último pra copiar da lousa. Todo mundo saía pro intervalo, ele ficava toda vez. E aí eu lembro de eu ter uma angústia quando era criança de pensar assim, poxa, por que ele não faz logo pra ele não ficar perdendo o recreio, né? Eu tinha pena, assim. Eu falava, nossa, ele fica... Porque a professora falava que ele enrolava. E eu falava, por que ele faz isso? Não é mais fácil copiar logo pra poder não perder o recreio? E hoje eu consigo ver, ele não conseguia. Não é que ele queria, né? Então tinha, só que não era falado. Mas eu acho que assim, comprovadamente são as duas coisas. Tem mais casos, mas também os que tinham eram mais escondidos, muita gente nem saía de casa, tinha gente que com algumas deficiências que as mães nem deixavam sair de casa pra ninguém ver, né? Eu perguntei pro ChatGPT se tem mais autistas hoje ou mais diagnósticos. E aí ele disse que o aumento nos casos de autismo se deve principalmente a um crescimento do número de diagnósticos, e não necessariamente um aumento real. E aí ele falou que alguns dos fatores que incentivaram ou que justificam essa sensação que a gente tem de aumento dos casos, né, de critérios diagnósticos mais amplos. Então, melhorou a medicina para poder diagnosticar, né, maior conscientização na medicina ou psiquiatria, né, não sei. Maior conscientização, então tem mais pessoas atentas aos sinais. Melhor acesso a serviços de saúde, então pessoas, crianças que podem ser diagnosticadas corretamente, adultos também que podem procurar, tem mais acesso à neurociência, pediatria, e redução do estigma, que é isso que a gente falou. Então, aquela pessoa esquisita, não, hoje ela tem um motivo para tem ser, né? um diagnóstico, algo, né, no que se apoiar. Essa empresa que nos apoiou lá no banco, a especialista da empresa, eu fiz exatamente essa pergunta. Qual é a origem? A gente sabe? E foi o que a Andressa trouxe. É muito difícil, são vários aspectos. Algumas questões já comprovadas que ela me falou é assim, infecções que a gestante tem, algumas infecções durante a gravidez pode influenciar. Pai mais velho, e aí ela me falou... Pais, no caso, mãe ou pai mesmo? O pai. O pai mais velho, e a questão da alimentação é muito controversa, mas ela diz que existem estudos também sobre isso. Que eu falei de alimentos transgênicos, por exemplo, eu sei que Então, assim, ela falou, Márcia, é multifatorial. Dizer um motivo é muito difícil. Mas olha como tem a ver com a questão social, porque pais mais velhos, antigamente, a gente era pai e mãe muito mais novos. Hoje em dia, tem pais mais velhos muito mais. É verdade. Né? O engraçado é que na síndrome de Down, eles diziam que era A mãe. a mãe. velha. Mas a minha mãe teve o Marcel com 32 anos, então minha mãe era super nova. Mas é um novo pra gente, porque Organismo, se a gente né? pensar mais antigamente, 32 já não é tão nova pra ter filho. A gente teve épocas que as meninas eram Minha avó começou a ter filho com 15 anos de idade. 15 anos, 15, é 22, não 32, né? Então, eu acho que até isso tem influência. Pode assim. ser, né? É muito doido, né? Mas você sabe que é a maneira como a gente se comporta, e o ponto que a gente traz para essa mesa hoje já existe.
está na mesa. É um fato. É fato. É um o fato. que eu faço. O que eu faço com isso? É bem isso mesmo. E o abandono não é da raça humana. Esse amor que a gente carrega é diferente. E o cara fala assim, cara, eu não interajo com a metafísica, eu não acredito que existe Deus. Me explica o que é esse amor, qual é a relação de querer cuidar do outro. Talvez ele vai significar aquilo por uma moral que ele coloca dentro dele e diga, eu respeito isso porque eu acho que é a coisa certa a se fazer. Tem um autor, o C.S. Lewis, ele trabalha muito isso. De onde vem essa coisa certa que eu acho que eu tenho que fazer, sabe? Não vou entrar nesse aspecto. Mas essa é a coisa certa que nós temos que fazer. Quando você se dispôs a vir aqui, Márcia, e falar assim, cara, eu vou contar essa história para vocês, a gente tem a chance de espalhar isso agora para muita gente que talvez nunca teve contato sobre isso, sabe? Falar assim, cara, como é que eu vou tratar esse tema? Ou estimular a minha empresa a dizer, vamos trazer uma pessoa. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, uma empresa como a nossa, sabe? Nós somos 70 pessoas, como eu te disse. Como seria nós aqui? Vamos trabalhar para que a gente consiga trazer uma pessoa e fazer com que ele se adapte. E que 70 pessoas vão mudar, essas 70 pessoas vão se encontrar com 5 pessoas minimamente da família, então nós já estamos falando de 350 pessoas mudadas por isso, e essas outras vão multiplicar exponencial a condição que nós temos, sabe? Que sensacional. Que sensacional. E uma coisa também que a Andressa trouxe, assim, eu lembro na época do Marcel, o Marcel começou a jornada dele numa escola especial, na época, ou era pai, ou uma associação que foi fundada lá em São José na época, que só atendia síndrome de Down. Depois o Marcel acabou indo para o ensino fundamental e médio, em escola regular, mas com material adaptado, né? E eu lembro que na época dele, assim, tinham colegas que estudavam com ele, ainda quando jardim de infância e tal, que não saíam de casa, que o pai não aceitava, a mãe aceitava, levava para a escola, mas aí tinham eventos na escola que a criança não ia. Algumas delas a gente via que tinha alguma coisa associada a Down e a gente não sabia. Hoje a gente já sabe que é o autismo. Naquela época, nossa, que diferente aquela pessoa e tal. Além do Down tem alguma coisa. A gente já sabe hoje. E eu acho que muito dos pais, eu acho que eles cresceram com isso agora. Sabe, vendo, eles não têm mais vergonha. Eu espero, pelo menos, que eles não tenham mais vergonha de trazer os filhos e de mostrar quem eles são, de que existe valor no diferente, né? E ainda é um movimento muito recente. Mas Pegar o microfone ali, ó. porque... Peraí. Quando o Marcel nasceu... Bem pertinho. Quando o Marcel nasceu, nós tínhamos, assim... Não tínhamos nada. Escolas não aceitavam. A partir daí foi fundada a Associação para a Síndrome de Down, em São José, para acolher. E a partir desse movimento, a gente começou a colocar, eu digo assim, colocar na rua as pessoas com síndrome de Down. Porque até então eles não iam a restaurante, não iam à escola. As escolas de natação não aceitavam. Não tinha fisioterapia, não tinha fono, não tinha nada. Então, a gente fazia os exercícios em casa. Quer dizer, hoje em dia está tudo tão fácil. Você pode ver que até as pessoas com síndrome de Down hoje já estão bem mais evoluídas, já estão bem mais soltas. E o processo deles foi muito difícil. Tinha realmente muito, né, filha? Preconceito, né? Muito preconceito. Nós íamos em restaurante, eu sempre fui. Eles sempre viajamos, mas em restaurante eles viravam a cara. E fomos nós que enfrentamos isso. Né? Conseguimos algumas leis iniciais, fomos para Brasília, conseguimos, né? Algumas leis de apoio, e daí foi a evolução. Eu digo isso, porque até então o Down era tido como demência, né? E é engraçado, hoje, às vezes eles olham o Marcel e falam, nossa, mas o seu irmão é inteligente, né? Eu, cara, é inteligente como qualquer outro, né? É engraçado, Mas o é isso que pessoal eu falei se dos surpreende. estereótipos. As pessoas ainda, eu acho que até, por exemplo, não aceitava na aula de natação. É o que eu falei. Claro, acredito que tenha muita questão de preconceito mesmo, discriminação, mas acho que é isso, assim, até a falta de informação ou a insegurança de achar, mas eu vou fazer como para ensinar se ele não sabe aprender?
na ideia da pessoa, né? Então, acho que também serve muito para isso. As pessoas começarem a entender, nossa, super dá pra pessoa fazer uma natação, né? E antes as pessoas achavam que não. E foi através do associação, né, dos comerciantes que aceitou o Marcel na natação. E ele faz natação até hoje. Então, depois de alguns anos que as academias e, né, de educação física, de tudo, enfim, de exercícios físicos, de natação, que começou. Ele foi aceito na Noctiluca, que é uma... A partir... Ele tinha o quê? Uns 17 Marcelo, vem cá, anos. senta aqui comigo, aqui. Vem aqui. A cara, eu? E uma cadeira, Esse seu sorriso, Marcelo, você tá muito sério. Tá muito sério, Marcelo. Eu quero Quando você aquele contou pra corintiano. gente lá do Corinthians, tudo, você tava mais sorridente. Quer falar do Corinthians? Vamos mudar o assunto, então. Você vai falar aqui nesse... Não. Não liga, não? Continue. eu tô Você queria comentar algo, Marcelo? Não, é muito primeiro. É? Como é que você percebe o mundo nesse processo? Porque a tua mãe está contando muita coisa que mudou. Você percebe não só no o tratamento das pessoas, mas a forma como hoje você pode desfrutar de tudo e o quanto você sofreu. Isso é claro para você, assim? Você acha que hoje tá melhor? É? Como é que é hoje no ambiente de trabalho? Os funcionários te acolheram, te respeitam? Como é que é isso? Na verdade, Sabe? Pensa? eu vou pensar. Tá bom. Tá bom. Um pouquinho nervoso. Não fica nervoso, não. É só um papo. Eu quero aquele corintiano que manja de Corinthians, não tava nervoso ali, sabe? Não, eu conto de mim mesmo. Então, sim, sei. Não, mas eu tô dizendo pra você ficar tranquilo, não precisa ficar nervoso. Como é que Mas o pessoal você acha te trata hoje no trabalho? Como é que é? O pessoal te trata bem? Na verdade, onde eu trabalho, tratam muito bem. Não nem é preconceito nenhum, não. É, vai fazer um ano que você tá lá, né? Não. Não. Tu vai fazer 7 meses. Entendi. Na Toca Raia. A Droga Raia. E você atende o público. Ah, você também faz a organização de estoque, materiais, era o que você estava me dizendo. Tava. Sim. Na verdade, quando eu comecei, foi 12 de agosto. E o que você faz lá? 12 de agosto do ano passado. O que você faz? Não, quando eu acabei de entrar. Eu entrei, né, no Toca Raia, no Corinas, né, e fiz entrevista onde eu moro, no Jardim Aquários. Depois já consegui meu novo emprego no Carreiro, no Corinas. E o que você faz lá? Na verdade, eu fiz de mercadorias, né? Guarda mercadorias, o que mais? Prateleiras também. As prateleiras. E o preço? E preço? Preço, eu aprendi a coletar preço também. Tem muita etiqueta errada lá ou não? Você não deixa errado? Não, eu preço todo certo. Tudo certo. Você gosta? Você gosta muito de trabalhar lá? Posto. É. Na verdade, eu já comecei para ter meu trabalho. Foi aonde seu primeiro trabalho? Foi no restaurante Barril. Restaurante Barril? É ali de São José também? Fica num parque industrial. Eu comecei em abril de 2020. Não, desculpa, 2006. 2006? Nossa. Comecei. Que legal, cara. Barril. Eu conheço o Coronel, restaurante lá em São José. Você já ouviu falar dele? Coronel? Bom? Não, Fomos. não comecei. Não, fomos ontem lá no Coronel. Fala pra ele, fomos ontem celebrar o dia, não foi ontem? Ontem foi para celebrar. Lá no né? Coronel. Sim, Bom pra sim. caramba esse restaurante lá em São Muito José. bom. Bom, né? Foi no Oriente. Já tinha Oriente. E depois do barril, você foi trabalhar onde? Depois no Barril, eu estou aprendendo na Mercopates. Mercoparts, que é o quê? É uma peça que é feita de carros. Só bem perto de carros. Autopeças. Isso.
Tem relação com o seu primeiro... Não, é outra. É na mesma rua, mas é outra empresa. Você gosta de carros, cara? Motos? Ah, eu gosto de tudo. Mas eu gostei de... Quando eu fui em Nova York, um carrão. Carrão mesmo. Qual você andou Sério? Não andei. lá? Ah, só viu. Você viu? Só vi. Aham. Qual é o carro do teu sonho? Qual é o carro dos seus sonhos? Na carro de corrida mesmo. Carro de corrida. É. Caramba, meu. E depois que você saiu da Mecopart, você foi trabalhar onde? Oi? Quando você saiu da Mecopart, você foi trabalhar onde? Eu comecei... Onde que você ficou 8 anos trabalhando? Foi na Centauro. Na Centauro. Loja de esporte, imagina se ele ia gostar. Eu gosto no esporte também. Você gosta de esporte? É. Gosto. Ganhou um monte de camiseta do Corinthians lá. Quantas camisetas? Ganhou com escrito o nome dele ainda. Oi? Quantas camisetas do Corinthians? você Eu tem? tinha 7 camisas do Corinthians. Não acredito. Verdade. Um pra cada dia da semana. Cara. É verdade, quando eu já fui em outra loja, já inaugurou, foi em loja do Corinthians. Ontem fui e vi o Cássio, de verdade. Viu? Não acredito. Cássio? Ele tava lá? É, tá. Quando? Ah, faz tempo isso? Faz tempo já. Cara, ele é grandão, né? Ele é, Cássio Você é. pediu um autógrafo pra ele? Não, eu fiquei na fora. Só de onde que foi? Mas tirou foto? Você tirou foto com ele? Pra fora. Ah, Tiramos o lado de fora, porque não deixaram fora. entrar, então tiramos. acredito, pô, não acredito. Verdade. Só que então foi outra amiga Doni. É? Foi. E você gostava de trabalhar lá também? Gosto. Pô, você tava no esse paraíso, aí né? era um amor. Esse era o amor dele, era o amor dele. Passava no shopping, é Centauro, é Centauro. E agora eu não sei se eu devo, mas enfim. Por que você quis sair da Centauro? O que aconteceu? Na verdade, eu saí de lá foi em 2017. E por que você saiu de lá? Você saiu de lá. Ah, porque a CV é muito grande. Eles fizeram uma reorganização lá na época. E aí, praticamente, a loja inteira foi trocada. E aí ele também saiu. Entendi. Você gostava de trabalhar lá? Gosto. Gosta. Até hoje você gosta de ir na Centauro? Sim. É uma loja que eu gosto também. É que eu lembro aquele ali, meu outro moleque, sabe o que a gente fica fazendo lá? Chutando bola, Entendeu? correndo naquela raia, porque eles desenham uma raia de corrida, a gente Ah, fica correndo. tem outra coisa também. Quando eu fui no Vale Sul, né? É o shopping. O shopping. que fica É o na- shopping. Na Dutra ali. Não. Eu tenho também. É ele mesmo, é. Lá tem Centauro também. Aham. Tem Centauro. Eu conheço esse O shopping. shopping que não tem Centauro nem presta, então. Não, já tem um Centauro também. E quando não tem, você não gosta, né? Nossa, Quando você ele vai no foi shopping e fala, muito- pô, não tem Centauro aqui. Não, quando tem outro... Sebastião Pufim, ele é precedente. Ele é fundador. Da dor da Centauro. Isso. Nós trouxemos uma moça aqui que trabalha na Centauro para fazer um episódio pra gente aqui. Sebastião tem uma filha que é jornalista. Jornalista? É, da Globo. Ah, que legal. E na Droga Raia é engraçado, Marcel, porque assim, quando ele saiu da Centauro, ele tinha uma oferta de emprego para a Droga Raia. E na época ele entrou, né, Marcel? Mas não gostou. Acho que ele ficou, sei lá, 15 dias. Eu acho que veio aquele paradoxo, né? Sai do mundo de esporte, vai para o mundo de saúde, né? E aí, passado, sei lá quantos anos, talvez, né, uns 3, 4, aí veio novamente a oferta para ir para Centauro e aí ele aceitou e agora tá amando, né? Tá, Ah, não. desculpa. Droga Raia e tá amando. Né, Marcelo? Você, quando eu na Carraia Corenas. Outro shopping também que tem lá na cidade. Fazendo as propagandas do shopping, né? Tá. E diz pra mim, uma pergunta muito importante. Pode fazer. O Palmeiras tem mundial? Não tem mundial. E o Corinthians, quantos mundiais tem? Ah, tem 7. 7 mundiais? 7. Caraca, você arrumou mais 5 aí. 2 eu sabia. 2 e 7 também. É? Época do Cássio. Época do Emerson Sheik. Do Sheik. Que mais? Ah, aquela... Leandro. Romarinho. Romarinho. Romarinho é um clássico, né, cara? É. Que mais? Já
Fred Leandro, esqueci o Leandro Leandro Castan. Castan. Quando eu fui no Pacaembu com minha irmã conheceu, ela gostou de Gustavo Nelly. Gustavo Neri. É da Corinthians também, né, Mar? Bonitão, né? Na época. Agora eu entendi. Eu entendi. É porque o Márcio Pettencourt foi treinador do Corinthians. Bittencourt, é verdade. Eu lembro desse treinador, cara. Você sabe muito de Corinthians, meu. Sei. Quando o Cássio foi recebe do Grêmio. Depois foi vender para a Europa. Mas o Cássio estreou foi em 2012, 2012, que no Corinthians. foi ali que nós tivemos a sorte do nosso goleiro. Eu esqueci o nome dele. Lendário. Ele frangou contra a Ponte Preta. Foi. Como chama? Carequinha lá, que era o nosso goleiro. E... César. Isso mesmo. Isso aí. Ele frangou contra a Ponte, não teve coragem de jogar na Libertadores. O Cássio foi lá e... aí nós somos campeão. Foi. E aquele jogo contra o Vasco, que... como chama aquele atacante que partiu em direção ao goleiro, que ele jogou em vários times aí, que o Cássio pegou na pontinha do dedo naquele jogo. Pô, se não fosse o Cássio ali... Souza. Esqueci o nome Diego dele. Souza. Diego Souza, exatamente. Cara, a gente pulava na sala, eu e meu pai, de ver aquela defesa. Nós somos campeões ali, ó. Em cima do Isso, Vasco. time de arte também. Que sensacional, você domina, Corinthians. Agora eu vou fazer uma pergunta pra tua irmã, pra gente fechar esse episódio. Que é... Que mensagem você deixa pra todo mundo que chegou até aqui e tá te ouvindo? Ah, que difícil. Eu acho que a gente precisa olhar mais pro ser humano, sabe? Olhar, deixar as diferenças de lado. Eu acho que um convite aos empresários desse país também, bem importante, de que a gente acolha, de que a gente dê oportunidade para os PCDs, para os neurodivergentes. Eu acho que, com certeza, a gente vai fazer a nossa vida melhor, um mundo melhor. Eu sei que muitas vezes o desconhecido assusta, mas eu acho que é um momento da gente dar um passo à frente, sabe? Depois de uma pandemia, como eu falei, a gente precisa começar a refletir. Então, eu acho que é isso. Assim, ontem eu escrevi até no LinkedIn, né? Que o amor, ele não vê condição, né? O amor, ele não conta cromossomo, né? Porque no caso do Down, é trissomia do 21. Eu digo, o amor não conta cromossomo. Então, eu acho que é isso, assim. Olhar para os profissionais que estão conosco, para as oportunidades que a gente precisa prover e fazer um país um pouco mais humano, um pouco mais diferente, né? Eu acho que a gente, brasileiro, tem essa facilidade, tem esse calor humano, né? Todo mundo que vem ao Brasil fala isso muito bem. Então, eu acho que é um momento da gente mostrar. É um momento, como eu falei, uma oportunidade excelente para a gente fazer a diferença na vida do outro. Falou bonito, Marcel? Oi? Sua irmã falou bonito? Falou. É? Você achou que ela mandou bem na entrevista? Você gosta Eu muito também. dela? Gosto. É? Muito, sim. Muito. Ela já te levou pra passear nos lugares maneiros, hein, cara? Pô, será que ela não me adota? Nova Marcel, York. será que ela não me adota também, de irmã? Será que ela não me adota também? Ah, Porque eu não também sei. quero dar rolê em Não Nova sei, York. aí Isso eu não sei. Isso depende da minha irmã. Marcel, muito obrigado por você estar aqui. Marcel, muito obrigado por você estar aqui. Estamos fazendo A gente que agradece, Tamo junto. Emerson, Dona a Ana. oportunidade. Muito obrigado. Vocês presentearam a gente. Esse sábado já começou muito bom. Continua muito bom. E agora eu quero que esse cara que é especialista na cozinha, ele avalie se o restaurante que a gente vai levar vocês vai ter uma comida maneira. Tá bom? Pode ser? Sabe? Muito obrigado, Deza. Você imaginava? Eu te botar no encrenca assim? Tipo, vem gravar um episódio. Não, nunca tinha parado pra pensar, não. Mas gostou? Gostei Então tá bom. bastante. Vamos muito fazer obrigada. outros então aí. Com certeza. Obrigado por você estar Obrigada aqui, a tá? você. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau.